Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 41 do livro de Jeremias. Tem 18 versículos. A tola inocência de Gedalias o levará à morte. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia no capítulo de número 41 do livro de Jeremias. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da igreja Os Semeadores. Estamos vendo a 16ª parte da nossa divisão, proposta de 18 delas. Essa 16ª parte é depois da queda. Como já dissemos, desde o capítulo 40 até o 45, estaremos vendo uma sequência de acontecimentos importantes que ocorreram depois da queda de Jerusalém, onde 3 temas são focalizados de maneira específica e os usaremos como divisão dessa nossa parte, que é acontecimentos associados a Gedalias, em continuação. Depois nós veremos ainda nesse capítulo a fuga de Jeremias para o Egito e depois a promessa de Deus a Baruque a partir do capítulo 45. Então, os acontecimentos associados a Gedalias. Nós já falamos que desde o verso 1º do capítulo anterior até o verso 10 deste capítulo estaremos vendo esse relato do governo de Gedalias e como foi o seu assassinato. Quase todos os eventos bíblicos são narrados precisamente quanto aos dias dos cumprimentos dos seus feitos. Isso é uma característica muito interessante. Aqui foi no 7º mês que veio Ismael com 10 dos seus homens, como já previsto e previamente anunciado ao rei Gedalias, que deveria ter tomado cuidado com isso. Eles vieram ter com o rei, mas com intenções malignas. Gedalias confiou nos seus sentimentos. Com certeza vieram saudando a paz e até comeram juntos. Esse detalhe, comeram juntos em Mispa, enfatiza a traição de Ismael. O rei Gedalias nada percebeu, nem deu ouvidos, ou se preveniu de qualquer possível ataque, mas acreditou piamente em seus sentimentos. Que perigo nós corremos ao confiarmos em nossos sentimentos. Muito perigoso. Eu não canso de ensinar aos meus filhos e quem eu puder, que no trem da vida há 3 vagões. O primeiro vagão deve ser a palavra de Deus. O segundo vagão tem que ser a razão, o nosso intelecto. E por último, nunca sozinho, os sentimentos. O sentimento nunca pode estar à frente puxando esses vagões. Quem está na frente é a palavra de Deus. E depois nossa razão, nosso intelecto. Por último, os sentimentos. Também são assim os crédulos demais, aqueles que confiam de qualquer jeito, porque não é confiar isso, né? Isso é negligenciar, tanto em Deus que chegaram a ser tolos. Esse parecia mais ser o caso de Gedalias, que, apesar de advertido, fez pouco caso. Ismael se levanta para a sua ação e executa Gedalias, provavelmente quando ainda estavam à mesa, como bem faria um traidor covarde. Feriu o rei à espada, aquele que estava ali como representante do governador da Babilônia, se levantou ali na mesa e feriu o rei à espada. Ainda matou todos os judeus que estavam com eles, bem assim toda a guarda que ali se encontrava da parte de Nebuzaradão, chefe da guarda babilônica, verso 3. 12 homens fizeram esse papel. No dia seguinte vieram de Siquém, de Siló e de Samaria, centros religiosos importantes do antigo reino do norte, destruídos em 722 a.C., homens que representavam claramente um remanescente da população israelita, dessa região que costumavam peregrinar a Jerusalém para as grandes festas. Era a época, o 7º mês, já falamos isso, de comemorar a festa dos tabernáculos. Eles vinham com a barba rapada e o corpo retalhado, sinais claros de luto, sem dúvida pela queda de Jerusalém para irem à casa do Senhor. Apesar de o templo ter sido destruído, o local ainda era considerado santo, como também é considerado santo até o dia de hoje, em pleno século XXI. Ismael, maligno, ia recebendo o povo e falsamente ele ia conduzindo o povo para o centro da cidade para supostamente verem o rei e para chorarem juntos. No entanto, ao chegarem no centro da cidade, eram mortos à espada, sem piedade. Os seus corpos então eram jogados num poço, entulhando corpos. Provavelmente era o mesmo que o poço que o rei Asa tinha feito com trabalhos forçados. E ainda estavam cheios de lama, onde Jeremias também passou um grande apuro, sendo libertado após a intercessão de um estrangeiro e não de um do povo. Precisou Deus levantar um estrangeiro. E se o estrangeiro não fosse levantado, Deus levantaria uma pedra.
esse estrangeiro etíope chamado Ebed-Meleque, que intercedeu por Jeremias e foi responsável pela sua libertação do poço. Dentre os que iam sendo mortos, se acharam 10 homens que negociaram suas vidas com Ismael em troca de alimentos e tesouros escondidos que somente eles sabiam. Eles tinham trigo, cevada, leite, mel, azeite. Por causa disso, ele não os matou. Quanto ao restante do povo, Ismael os levou cativo dali, incluindo as filhas do rei, ou seja, as mulheres que faziam parte da corte de Zedequias. Ele os levou aos sírios de Amon, isto é, uma parte da antiga coalizão contra a Babilônia. A própria ação dos amonitas estava sob julgamento de Deus. O fato é que nem os pobres escaparam do juízo de Deus. Todos foram levados cativos, quer para a Babilônia, quer para Amon. Jerusalém literalmente estava um caos, e os que passavam por ela certamente meneavam a cabeça, dizendo: ai, ai, dessa grande cidade. Quem diria? Iam meneando a cabeça. Quem teria feito com essa grande cidade para ela ficar nesse estado atual? Eram as profecias que estavam se cumprindo. Parte B, a fuga de Jeremias para o Egito. Do verso 11 do capítulo 41 até o verso 30 do capítulo 44, estaremos vendo essa fuga de Jeremias para o Egito. Jeremias é levado para o Egito por sobreviventes judaítas da região que fugiram para escapar de possíveis represálias dos babilônios. No Egito, Jeremias profetiza e transmite uma palavra de julgamento contra o povo de Judá, pelo seu repetido envolvimento com a idolatria durante esse período. Aqui, para defenderem-se de Ismael, é levantado Joanã, filho de Careá, que juntou forças e saíram em busca de vingança contra o destruidor de Amon. Eles o acharam ao pé das grandes águas que há em Gibeão. O povo que estava cativo ao ver Joanã, muitos se alegraram e correram para o seu encontro. Enquanto isso, Ismael e 8 de seus homens trataram de fugir. Presume-se, pois, que 2 de seus homens morreram no confronto, pelas contas, né? O verso de número 1 diz que sucedeu, do capítulo 41, sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e um dos nobres do rei, e 10 homens com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e eles comeram juntos ali em Mispá. Esse Gedalias é terrível, né? Aqueles 10 homens deveriam ser terríveis, pois mantinham presos e sob vigilância soldados, mulheres, meninos e eunucos, verso 16. De onde estavam, foram levados por Joanã para Jeruti-Quimã, onde passaram a habitar por medo dos caldeus. Jeruti-Quimã ficava perto de Belém, no extremo sul de Mispá, no caminho para o Egito. O temor deles se justificava porque haviam matado o rei Gedalias e também guardas babilônicos. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 42. Não perca, Jeremias exorta o povo para não irem para o Egito. Este é o profeta que, mesmo numa condição muito terrível, prega a palavra de Deus com risco à sua própria vida. Assim deveriam os pregadores atuais pregarem a palavra de Deus sem ganância, sem quererem o mamon, sem quererem servir a mamon, mas pregar a legítima palavra de Deus, mesmo correndo risco de vida, mas anunciando a paz, anunciando o juízo de Deus, anunciando a justiça, a verdade, o juízo. Fiquem com Deus, inscreva-se em nosso canal, conheça o nosso blog, site jamaisdesista.com.br, onde você encontra a parte escrita dessa narrativa, com ilustrações, tabelas, gráficos. Também nós temos a nossa loja virtual, semeadores.com.br. Temos muito material para te servir. Nosso programa vai ao ar, de rádio, vai ao ar às 8h30, com o Momento Missionário da Igreja Os Semeadores. O programa da rádio é radio.ossemeadores.com. Entra lá sem colocar www que você vai chegar na nossa rádio. A nossa loja física fica no centro de Taguatinga, em Brasília, no Distrito Federal, e às 15 horas nós temos Palavra de Vida com o programa do Momento Missionário da Igreja, Os Semeadores, com o pastor Johnny Ramos. Fique com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Em nome de Jesus. Amém.